O milagre da multiplicação nos ensina que o Senhor não precisa de muito para fazer o milagre. Ele só precisa de um coração disposto. Vamos falar sobre isso nesse dia? Graça e a paz, meus irmãos. Muito bom poder estar com vocês nesse dia. Como é bom todas as manhãs estarmos meditando na palavra de Deus. São meditações curtas, pequenas, às vezes nem tanto de muita profundidade teológica, mas algo relevante, algo para o nosso dia a dia. E é bom ter você aqui. Se você tem gostado, compartilhe, dê o seu like, fale para as pessoas participarem também, deixe uma mensagem para nós lá, nossa equipe estará sempre de olho nas suas mensagens e estaremos respondendo cada um de vocês. Se você está gostando, coloque estou gostando. Se você quer dar uma opinião também, dê uma opinião. Estaremos sempre observando os seus comentários, tá bom? Deus te abençoe. Nós vamos ler João capítulo 6, versículo 1. Vamos ler até o 14. É um pouco extenso, mas vale a pena essa leitura. João capítulo 6, versículo 1. Vamos ler até o 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros, Senhor, de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco e coma. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplique essas verdades no nosso coração. Confessamos que somos dependentes do Teu Espírito. Se o Teu Espírito não falar, serão palavras apenas palavras lançadas ao ar. Mas se o Teu Espírito Santo falar, Ele irá no nosso coração, transformará a nossa vida, mudará circunstâncias e operará milagres. Pai, eu peço no nome de Jesus, faz isto para a Tua glória. Amém. Bom, meus irmãos, são 5 pães e 2 peixinhos. Uma oferta simples nas mãos de uma pessoa, de um menino, no caso lá da multiplicação dos pães. Quando trazemos para nós, percebemos que quando entregamos pouco que temos, aquele pouquinho que temos a Jesus, Ele transforma em abundância. Sempre assim. Sempre quando a gente pensa assim, pouquinho, lembra daquela viúva que Jesus estava assim, de certa distância, olhando todos levarem oferta no gasofilácio do templo, e de repente vem uma viúva e dá uma moedinha, e Jesus fala para aqueles que estão ao seu lado: ela deu mais do que todos eles, porque todos deram daquilo que sobrava, mas ela deu tudo que tinha. Era pouquinho, era uma moeda de pequeno valor, talvez o menor valor, mas aquele pouquinho tocou o coração de Jesus. Da mesma forma que os discípulos acharam que precisavam ter muita coisa,
ter muitos pães, comprar uma multidão de peixes. O milagre da multiplicação nos ensina que Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. Então, ele só precisa de um coração o quê? Disposto. E quando Jesus abençoa aquele alimento, dá graças, você vê que sobra muito. Com Cristo, a escassez, aquilo que é pouco, talvez você está passando situações que há escassez na tua vida. Talvez você está passando por situações que é pouquinho aos seus olhos, mas a escassez com Cristo se torna em abundância. Você entende isso? E há um fato aqui que precisamos considerar que Jesus, ele agradece, ele faz uma oração de gratidão a Deus por aqueles pouquinhos pães, por aqueles pouquinhos peixes, antes de operar o milagre. Então Jesus vai lá, levanta uma oração, fala: Senhor, Pai, obrigado por esses pães, obrigado por esses peixes. E aí, quando ele começou a distribuir, a multiplicação aconteceu. Então, aprendemos algo aqui, precisamos ser gratos. Precisamos aprender gratidão, ser gratos pelo nosso salário, pela empresa que nós trabalhamos. Precisamos ser gratos pela nossa célula, pela nossa liderança. Precisamos ser gratos pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Precisamos ser gratos pelo nosso casamento, pela nossa família, sabe? Pelo patrimônio que está nas nossas mãos. Precisamos ser gratos pelo alimento que nós comemos. Precisamos ser gratos, porque quando levantamos uma oração de gratidão, o Senhor multiplica aquilo na nossa vida. Então, nesta manhã, nesse dia que se inicia, que o Senhor coloque as mãos sobre a tua vida, que nesse dia você aprenda a ser grato e saber que o pouquinho que você acha que é pouco, aquela quantidade que parece mais uma escassez, seja transformado em abundância na tua vida. Receba este milagre na tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que te dê um dia muito especial no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esse dia que está começando. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que está comigo nessa manhã. Que haja abundância na vida deles. Mas também, Senhor, que eles aprendam a ser gratos e levante uma oração de gratidão, mesmo por aquilo que é pouquinho, que aos olhos deles é pouquinho. Porque quando o Senhor olha, ele vê a abundância. Então multiplique na vida dos teus servos. Multiplique o amor, multiplique a paz, multiplique, Senhor, financeiramente. Abençoa o casamento deles, a casa, os filhos. Senhor, abençoa o trabalho deles, aquilo que passa pelas suas mãos, que seja abençoado. O alimento. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por cada um desses teus filhos. E peço, Senhor, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja presente aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo Creio e Viva, em nome de Jesus.